Acabou de terminar a reunião entre o Donald Trump e o Volodymyr Zelensky na Casa Branca, no Salão Oval da Casa Branca. Os jornalistas eles não tiveram acesso direto à conversa, mas os dois políticos, os dois representantes do Estado, eles tiveram o compromisso de enviar as notas do que está sendo falado, certo? Tudo que estava sendo falado era colocado lá fora. O que o Volodymyr Zelensky foi fazer em Washington, D.C.? O que ele foi fazer nos Estados Unidos? Ele foi para assinar o acordo de minerais raros, de terras raras da Ucrânia. Vocês lembram desse acordo? Que primeiro ele negou, falou que a Ucrânia não estava à venda, gerou uma série de desconforto com o Donald Trump. O Donald Trump chamou ele de ditador. E aí o Zelensky tinha falado que o Trump estava sendo muito influenciado pelas fake news do Vladimir Putin, da Rússia. E aí o Trump já tinha feito essa proposta, ó, a gente te ajuda aí no fim dessa guerra se você liberar aí as terras raras, né, que são necessárias para os Estados Unidos para a produção da sua tecnologia, já que ele está em crise comercial com a China. E aí o Zelensky ele viu que se ele não fizesse isso, ele não teria mais os Estados Unidos do seu lado. Então o que ele fez? Vai ter que liberar as suas terras raras para os minerais, né, os minerais raros, para os Estados Unidos. E aí, antes dessa assinatura, que essa assinatura deve acontecer daqui a pouco, na hora que eu estou gravando esse vídeo é 14h52 numa sexta-feira. Eles tiveram essa reunião, tiveram alguns pontos importantes que eu vou destacar aqui para vocês. O primeiro ponto é que o Volodymyr Zelensky já chegou cutucando, falando o quê? Ele chegou falando que os Estados Unidos não devem ter compromisso com a Rússia. Está defendendo o ponto de vista dele, só que ele está falando isso depois desde quando o Trump assumiu a Casa Branca, o Donald Trump já tem esses acordos, né, já tem essa conversa com o Vladimir Putin, uma relação mais que isso, uma relação de admiração. Um outro ponto importante é que ele não deveria ter um compromisso. Um outro ponto é que o Donald Trump definitivamente o Donald Trump disse que é preciso fortalecer a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? Fortalecer a OTAN mesmo, só que ele não entrou no assunto sobre o Zelensky colocar a Ucrânia na OTAN, porque isso era um ponto que não levaria ao fim dessa guerra. Por quê? Porque isso é um ponto não aceito pelo Vladimir Putin, certo? Então, por exemplo, se a Ucrânia entrar na OTAN, você não vai ter o fim dessa guerra. Então, o Donald Trump ele não abordou esse assunto. Só que, para poder assinar esse acordo dos minerais, o que o Zelensky quer? Ele quer as tropas dos Estados Unidos dentro da Ucrânia. Só que dentro da Ucrânia, essas tropas que o Donald Trump pode enviar, e ele pode enviar sim, são tropas levadas para encargo de paz. Tá? São tropas que seriam levadas para a Ucrânia para acompanhar a retirada das tropas russas, caso haja de fato um acordo de cessar-fogo com o Putin, para que as tropas russas saiam. Então não são tropas para conflito. Então é diferente, por exemplo, colocar a Ucrânia na OTAN. Vocês compreenderam? Então esse é um ponto que acho que dá muitos questionamentos para muitas pessoas, porque ele é ainda nebuloso de se entender, mas ao que tudo indica seria isso, tropas para acompanhar a retirada das tropas russas. Ok, então esse é um ponto. E aí, mas o que o Zelensky quer? O Zelensky quer tropas para... O Zelensky ele quer definitivamente que o Trump mude de lado. O Vladimir... Que o Donald Trump pare de apoiar, de estar do lado do Vladimir Putin, pare de conversar com o Vladimir Putin e fique do lado do Zelensky e continue a guerra, agora apoiando definitivamente a Ucrânia. Só que o Trump falou que não. O Trump falou que teve ótimas conversas com o Putin, agora está tendo essa conversa com o Zelensky, certo? Então são pontos divergentes. O que o Trump falou no final dessa reunião? Primeiro que o Vance, o vice do Trump, falou que o Zelensky é um cara desrespeitoso, e o Donald Trump, a sua última fala antes de terminar a reunião, é que o Vladimir Zelensky ele não é grato pelos Estados Unidos.
Qual que é a justificativa? Os Estados Unidos, ele quer esses metais raros, tá? A gente sabe do contexto dos Estados Unidos para a construção de tecnologia, condutores, semicondutores, por causa da crise com a China, mas ele também utiliza como justificativa que a Ucrânia deve ceder as terras raras para os Estados Unidos para poder pagar o investimento que os Estados Unidos fez até agora durante o governo Joe Biden nessa guerra. Compreenderam? Então, assim, o Joe Biden, a gente investiu demais em vocês na Ucrânia e a gente quer um retorno, porque a gente entra numa guerra, a gente envia... Os Estados Unidos não entrou na guerra, mas enviou reforços, enviou dinheiro, bilhões de dólares para a Ucrânia, e ele quer agora, falou assim, agora vocês têm que pagar o que vocês fizeram. Então ele está falando, então vocês têm que ceder esses metais raros aí para a gente. E aí ele diz no final que o Zelensky, ele precisa ser mais grato aos Estados Unidos pelo que os Estados Unidos fez por ele até agora. Ou seja, é uma reunião, certamente acho que esse acordo vai ser assinado, mas o Zelensky, ele quer uma assinatura do acordo desde que os Estados Unidos mande tropas da OTAN. E a gente sabe que isso é um risco danado. E tem uma outra coisa, o Trump, além de tudo, falou assim, que além do Zelensky não ser grato, que o Zelensky fica se pautando nesse negócio de causar a Terceira Guerra Mundial. Ele quer que a OTAN entre na guerra, e você sabe que se a OTAN entra na guerra, de fato, o Putin fala, então agora a gente está na guerra contra a OTAN, não é contra a Ucrânia. Aí isso, na concepção dele, seria então uma Terceira Guerra Mundial. As forças da OTAN, no geral, Europa, Estados Unidos, contra a Rússia, aí você teria outros aliados que poderiam entrar na Rússia, tem um acordo, inclusive, com o Irã. Não sei como ficaria a China, por exemplo, num processo desse. E aí sim você teria o que ele falou de Terceira Guerra Mundial. Ele falou assim para o Zelensky, que você está querendo é a Terceira Guerra Mundial. Isso vai dar televisão. Você está querendo é aparecer, é isso que ele disse. Ou seja, se a gente tiver que tirar uma conclusão sobre isso, tá? Se a gente tiver que tirar um ponto sobre isso, uma conclusão no final da guerra, porque também nesse domingo agora as forças europeias vão se reunir para discutir isso, tá? E as forças da Europa estão do lado do Zelensky, tá? Elas estão assumidamente do lado do Zelensky. As forças europeias, definitivamente elas já definiram, falaram assim que no final dessa guerra a Rússia não pode ser favorecida, tá bom? E o Zelensky está do lado das forças europeias. Eu acabei de ver aqui que o Zelensky ainda perguntou para o Vance, que chamou ele de desrespeitoso, perguntou se ele já esteve na Ucrânia. O Zelensky mostrou inclusive uma série de imagens da Ucrânia, né, para mostrar, para poder fazer um apelo emocional também, mostrando as imagens da destruição da Ucrânia. Eu falei para vocês, acho que recentemente, cerca de 15% dos lares foram destruídos e tal. Mas, enfim, a Europa vai se reunir e falou que já não tem que ter o Putin. Mas o Trump já tem essa posição diferente. Então, assim, esse acordo vai ser feito. O acordo dos metais, acho que o Zelensky ele não tem muito para onde correr. Faz o acordo e se for para enviar tropas dos Estados Unidos para a Ucrânia, é só justamente para acompanhar a retirada das tropas russas. Não seriam tropas de oposição às tropas russas, tá? O Zelensky não quer isso, né? Mas isso não vai ser feito. A OTAN não vai entrar nessa guerra, os Estados Unidos não vai enviar tropas para essa guerra, até então, tá? Pode ser que aconteça, logicamente. Mas se entrar, a gente teria uma guerra maior. A gente teria assim, um conflito maior. E aí eu te pergunto, quem que você acha que perdeu nessa guerra? Essa guerra não teve vencedores ou perdedores? Teve a Ucrânia. A Ucrânia perdeu. Porque a Ucrânia queria entrar na OTAN, sonho afastado. O sonho da Ucrânia entrar na OTAN é afastado. Vai entrar na União Europeia, mas não era esse o ponto. A União Europeia, tudo bem. Isso é uma outra questão, que aí é com a Europa. Mas tem uma questão, um ponto, um empecilho, uma pedra no caminho de Vladimir Zelensky, além de Vladimir Putin, é chamado de Donald Trump. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Eu fiz um vídeo mais rápido mesmo para poder falar desses assuntos. Eu quero saber o que vocês acham. Logicamente que está entrando carnaval aí, gente. Logicamente, esses dias aí eu até dei um tempo de fazer vídeos. Porque eu preciso descansar também, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Mas quero saber de vocês, como sempre, com muito respeito. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!